OABeiros, como é que estão vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Firme e forte? Todo mundo na luta? Beleza. Pessoal, lembre-se, vai dar certo. Se você apostar em você, se você apostar na sua concentração, na sua leitura, fazer os exercícios com calma, observar com calma essas dicas que a gente está dando aqui, vai dar certo. Então, nada de pessimismo, nada de sentir aquele peso no ombro, daquele peso da responsabilidade, nada. Faça o seu melhor. O seu melhor é suficiente, tá certo? Então, bote na cabeça, eu estou me preparando para pegar meu OAB lá no final. Não é se, é agora. Mas não pense nisso como um eu tenho que passar, não, eu vou passar. Então fique tranquilo, vai dar certo, beleza? Nós já falamos sobre antecipação de tutela, falamos sobre provas, falamos sobre jus postulante e falamos sobre representação. Daqui para frente, nós temos uma quantidade menor de assuntos com assuntos maiores. Então, eu peço a vocês que vocês observem com calma. Toda hora que eu citar a legislação, pausa o vídeo, lê a lei, volta o vídeo. Não adianta querer adivinhar o que está escrito. Não adianta. Deixa a adivinhação para depois que você passar na prova, adivinhar qual cliente é rico, qual cliente não é rico. O resto, relaxe, tá? Então, veja bem. Vamos se preocupar agora em marcar as alternativas corretas. Não dá para aprender tudo sobre recursos aqui. Não dá. Eu não vou preparar vocês a peticionar recursos. Isso é no curso de segunda fase, ok? Então aqui é entender o momento processual, entender as discussões cabíveis sobre aqueles recursos e eliminar a maior possibilidade de erros possíveis, tá? Essas dicas, deixa comigo. Seu papel, lê a legislação, lê as súmulas, lê as OJs, se concentrar aqui na aula e pensamento positivo. Vai dar certo, beleza? Pois então, OABeiros, vamos começar a nossa primeira questão aqui sobre recursos. Vamos lá. Eu entendo que mesmo na graduação, vários professores não conseguiram falar exatamente sobre os recursos trabalhistas. O tempo é curto, eu sei. Sou professor de graduação, eu sei. Então, faça de conta que é a primeira vez. A melhor coisa é fazer de conta que é a primeira vez, tá? É o primeiro encontro de você com recursos, né? Aí você imagina, tá lá, bonito, lindo, e você vai ter que chegar perto para conversar com os recursos. Então, vai de peito aberto. Esquece que a matéria é difícil, esquece que é complicada, esquece, para você não é mais. Para você não é mais. Seus professores Rogério Rezete, Kelly Amorim e Dirceu Medeiros, para você recurso não é difícil. Para você é só mais uma matéria. Beleza? Vamos cá? OAB, exame 5, questão 77. No dia 22 de julho de 2009, quarta-feira, foi publicada a sentença de improcedência de pedido, pedido negado. O advogado do autor tomou ciência da decisão, mas, como estava viajando, localizando-se em outro estado da federação, interpôs recurso ordinário via facsímile no dia 27 de julho de 2009, segunda-feira. Professor, o que é facsímile? É o fax, só que aqui falado por gente que se acha muita coisa, né? Legislador brasileiro. Podia botar fax, né? Não, é facsímile. Mas ok. Ao retornar de viagem, o advogado do autor requereu a juntada do recurso original no dia 4 de agosto de 2009, terça-feira. Entretanto, após este último ato do advogado do autor, o juiz considerou intempestiva a interposição do recurso ordinário, negando-lhe seguimento. Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o advogado do autor deve, vamos para as alternativas, A. Interpor agravo de instrumento, uma vez que atendeu o prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário e o prazo de 5 dias para a juntada do original. B. Impetrar mandado de segurança, uma vez que o juiz violou seu direito líquido e certo de interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias a contar da publicação. C. Ingressar com a reclamação correcional, uma vez que o juiz praticou um ato desprovido de amparo legal. D. Ajuizar uma ação rescisória, uma vez que a sentença judicial se tornou irrecorrível diante da decisão judicial que negou seguimento ao recurso ordinário. Bem, nós temos que ter algum cuidado. Toda vez que fala de recurso, você tem que ter um cuidado e um cuidado apenas. Observe as alternativas
E vê se as alternativas falam de prazo ou se as alternativas falam de recursos. Se as alternativas falarem de recursos, você vai para a questão. Se as alternativas falarem de prazo, você volta para a questão. Falou de recurso, mas não falou de prazo, mas falou de tempestividade, então é prazo. Vamos voltar para a questão agora. Na questão você vai marcar qual recurso. Você vai se perguntar qual o prazo do recurso e responder, independente do que esteja escrito na questão. Vamos lá. Qual o recurso discutido aqui? Recurso ordinário, está aqui. Qual o prazo do recurso ordinário? 8 dias. A contar de quê? Da publicação. Como é que conta o prazo? Exclui de início, publicação é igual a início, exclui a publicação. Primeiro dia útil seguinte, começa a contar. Foi publicado dia 22 de julho, começou a correr dia 23, então vem aqui. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia 30 de julho acabaria o prazo do recurso ordinário. Ok? Beleza? Fechadinho. Que dia foi que ele protocolou o recurso? Dia 27, o recurso foi protocolado via fax ou facsímile. Que dia foi que ele apresentou os originais? Originais, dia 4 de agosto. Bom, todos os prazos estão por mim anotados pelo aquilo que eu entendo. O recurso ordinário foi tempestivo? Professor, se eu considerar esse protocolo, foi. Se eu considerar esse protocolo, não foi. Pronto. É só isso que eu quero saber. Para protocolar recurso ordinário, cobrar os 8 dias, independente do fax aqui para começar. Certo? Beleza. A questão me dá algumas alternativas. Primeira alternativa, interpor agravo de instrumento, uma vez que entendeu o prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário e o prazo de 5 dias para a juntada do documento original. Aqui ele diz, entretanto, após esse último ato do advogado, após o dia 8 de agosto, o juiz considerou intempestiva a interposição do recurso ordinário. Ok. Quando o juiz diz que o recurso é intempestivo, qual o recurso cabível dessa decisão? Agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento aqui poderia caber. Beleza? Letra B. Impetrar mandado de segurança? Não. Contra a decisão que cabe recurso, não cabe mandado de segurança. Se cabe agravo de instrumento, não cabe mandado de segurança. Ok? Beleza. Letra C. Ingressar com a reclamação correcional uma vez que o juiz praticou um ato desprovido de amparo legal. Aonde diz que o juiz não pode julgar o processo? Aonde diz que o juiz não deve analisar os requisitos extrínsecos genéricos de um recurso? Canto nenhum. É o juiz que faz o juízo de admissibilidade de um recurso. Falsa alternativa. Matei duas, me sobra D ainda. Ajuizar uma ação rescisória uma vez que a sentença judicial tornou-se irrecorrível diante da decisão judicial que negou segmento ao recurso ordinário. Pronto. Daqui eu tenho duas discussões. Ou a decisão for ou eu estou dentro do prazo para recorrer, agravo de instrumento, ou passou o prazo para atacar a decisão que negou o recurso. E aí seria ação rescisória. Eu só tenho essas duas saídas. Não cabe outro recurso, caberia mandado de segurança, ou caberia embargo de declaração, de acordo com o artigo 897-A da CLT, mas como não está na alternativa, ela não pode ser a alternativa correta. Eu poderia pensar na anulação da questão, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, vocês vão ver que isso aqui não anula a questão, ok? Vamos lá. Professor, eu posso protocolar recurso via facsímile? Bem, antigamente era uma tecnologia muito importante, o fax. Né? Hoje você manda por celular, foto do WhatsApp, não tem muita coisa. Mas antigamente era muito importante. Só que eu precisava disciplinar isso. Então eu tenho uma lei de número Lei 9.800, que disciplina o protocolo de recursos ou petições via fax. Tá? Essa lei determina para a gente algumas informações. Vamos para a lei. Artigo 1º. É permitida às partes a utilização do sistema de transmissão de dados e imagens tipo facsímile, entenda, fax, ou outro similar. Poderia ser Google Drive, professor? Calma, calma, não priemos cânico. Também não é assim. Aqui eu estou enviando um documento. No Google Drive, eu estou apenas permitindo o compartilhamento de informações pela internet. Não estou enviando a documentação. Então, o Google Drive não é meio hábil para isso. Tá?
Poderia ser, por exemplo, um negócio que parecesse um fax, uma impressora de mão que imprimisse o documento. Vai lá, não tem problema, ok? Para a prática dos atos processuais que dependam da petição escrita. Então, se a petição tiver que necessariamente ser escrita, o que no processo do trabalho são poucas, tá? Se tiver necessariamente que ser escrita, eu posso protocolar essa petição via fax. Isso aqui é um direito que a legislação me garante. Lei 9.800 me garante esse direito. Artigo 2º. A utilização do sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo. Ou seja, não é porque eu protocolei via fax que está resolvido. Não, o prazo continua em curso e eu tenho que juntar os originais nos autos. Necessariamente até 5 dias da data do seu término. Que seu término? Dos prazos do recurso. Qual recurso? Qual o prazo do recurso ordinário? 8 dias. Na questão nós contamos, terminava dia 30. 5 dias do dia 30. Dia 31, 1º, 2º, 3º, 4º. Então, o protocolo dos originais do recurso ordinário na questão foram protocolados no 5º dia após o final do prazo do recurso ordinário. De acordo com o caput do artigo 2º, o protocolo foi feito dentro do prazo correto. Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues necessariamente até 5 dias após a data da recepção do material. Então, veja, se eu não tenho prazo, eu tenho que necessariamente cumprir o prazo em 5 dias. Mas, se eu não tenho prazo, eu não considero o prazo de 5 dias para fins de protocolo de facsímile. O que eu quero dizer? O CPC diz o seguinte para a gente: toda vida que o juiz não determinar um prazo para cumprimento de determinado ato, ou protocolo de determinada petição, o prazo que eu vou cumprir é o prazo de 5 dias. 5 dias, ok? Aí veja, o juiz não me dá o prazo. O prazo seria 5 dias. Vamos dizer que começou a correr aqui dia 1º. Tá? Começou a correr dia 1º. Dia 1º é o início do prazo, eu não conto. Aí vai dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. No 6º dia, terminaria o prazo de 5 dias. Mas eu mandei o fax dia 3. O que o parágrafo está dizendo que quando não tiver prazo, e o prazo foi de 5 dias porque não tinha prazo no ato, eu começo a contar aqui, ó. Daqui eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5. Neste dia eu junto juntada dos originais. Veja que se eu fosse contar da outra forma, começaria a contar aqui do 6º. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, no 11º dia. Mas dessa forma de contagem, eu tenho que protocolar no 8º dia. Então, assim, o parágrafo único do artigo 2º, ele determina algo que não está determinado no parágrafo, no caput. Então, o parágrafo único, ele vai completar uma solução, tá certo? Um problema. Se tem prazo, terminou o prazo, conta mais 5 dias. Se não tem prazo, protocolou a petição, conta 5 dias para juntar do original. Simples, ok? Beleza. Na questão, ele diz, e diz para a gente de maneira bem clara, 4 datas, ou 3 datas. Primeira data, publicação dia 22. Começa correndo dia 23, termina o curso dia 30. Segunda data, protocolo da petição via facsímile, dia 27. Mas eu não conto o dia 27, eu vou observar o final do prazo, dia 30. Por quê? Porque esta petição tem prazo específico. 8 dias, 30. Aí vem 31, 1, 2, 3, dia 4, terminaria o prazo de 5 dias para juntada da petição via facsímile, ou a petição original do facsímile. E eu juntei no dia 4. No último dia do prazo eu juntei. O juiz diz que depois do último ato, depois do dia 4 de agosto, tá? Ele indefere a petição por intempestiva. Que petição? O recurso ordinário. Ele diz que o recurso ordinário foi intempestivo. Para dizer que foi intempestivo, significa dizer que foi protocolado fora do prazo, depois do prazo. Se for protocolado depois do prazo, ele está considerando o protocolo do dia 4 de agosto. Ok?
Beleza. Professor, há um claro equívoco na análise da tempestividade, uma vez que o juiz não percebeu o protocolo do recurso via facsímile, que prorrogava o prazo para o original até o dia 4 de agosto. Errou o juiz, caberá agravo de instrumento. Tem só um detalhe. No dia 4 de agosto, tem ocorrido um fenômeno fantástico no processo. Olha cá. Eu tenho um recurso aqui no prazo que vai até o dia 30. Se eu considerar que a petição do facsímile não foi protocolada e o advogado do autor protocola o recurso apenas no dia 4 de agosto, poderia ser julgado aquele recurso? Não. Por que não? Você tem um prazo de 8 dias. Depois de 8 dias, ninguém protocolou nada. O que acontece com o processo? Transita em julgado. Se transitou em julgado, mesmo com o erro do juiz, transita em julgado. Beleza? Ok. Se transitou em julgado, eu posso protocolar agravo de instrumento para questionar a decisão de um processo anterior que transitou em julgado? Não. Existe meio hábil para isso. Qual é o meio? Perfeito. A ação rescisória. A questão coloca uma pegadinha para a gente monstruosa. Porque você vê análise de pressuposto de recurso, agravo de instrumento, prazo de 8 dias. Matou, beleza, seria a letra A. Só que o problema é que ele está considerando o protocolo apenas do dia 4 de agosto. E no dia 4 de agosto, que é o protocolo intempestivo, no dia 4 de agosto ocorreu o quê? Já tem ocorrido o trânsito em julgado da ação. Se transitou em julgado, não me caberia discutir nada por agravo de instrumento, mas sim por ação rescisória de acordo com a contagem dos prazos. Olha a resposta. Não tem nem para onde ir. Aí você diz, professor, mas por que transitou em julgado? Ora, se o juiz não considera aquela petição, ele vai dizer que o recurso foi protocolado de maneira intempestiva, transita em julgado. Mas o juiz está errado. Ok, protocole seu recurso, sua ação rescisória. Na ação rescisória você diz que o juiz errou, né? Houve erro material do juiz. Pede que o juiz reveja e reforme. O juiz não. Pede que o tribunal reforme a decisão do magistrado, receba o recurso ordinário e, no mérito, julgue o recurso ordinário. Beleza? Aí você diz, poxa, professor, mas por que eu ia imaginar que a ação rescisória seria cabível? Trânsito em julgado da decisão. Lembre-se, toda vida que o juiz falar em intempestividade de recurso, eu tenho que ter cuidado, porque o recurso, quando é intempestivo, significa dizer que passou o prazo do recurso. Se passou o prazo do recurso, o processo provavelmente já transitou em julgado. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Exame 7, questão 78. Com relação aos recursos no direito processual do trabalho, é correto afirmar que a. Cabe a interposição de recurso de revista em face de acordo regional proferido em agravo de instrumento. Eita! Para começar a história, se você protocola um agravo de instrumento e o juiz reforma ou não concorda com a sua decisão, aí você resolve recorrer da decisão que julgou o agravo de instrumento. Ó, como é que eu poderia fazer isso? Deixe-me mostrar aqui para vocês. Nova página depois da página atual. Pronto. Imagine a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui uma decisão do juiz, ok? Em que você protocola o recurso ordinário. Manda o recurso ordinário e o juiz nega recebimento ao recurso. Aí você apresenta o agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento vai fazer subir para o Tribunal Regional do Trabalho não só o agravo, vai subir o agravo e o recurso ordinário. Ora, como vai subir o agravo e o recurso ordinário, eu vou poder, ou o tribunal tem a aptidão de julgar ambos, se achar que deve. Aí o tribunal vai no julgamento e indefere o agravo de instrumento. Quando ele indefere o agravo de instrumento, significa dizer o quê? Que aquele recurso ordinário que foi trancado lá
com o juiz, realmente deveria ser trancado. Ora, a gente acabou de ver isso. Significa dizer o quê? Que aquele recurso não teve aptidão, tá certo? De resolver o processo, tá? Beleza. Ora, aí eu vou querer saber qual recurso eu vou protocolar. Vai protocolar de qual decisão? Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que decidiu o agravo de instrumento. Meu amigo, de decisão que decide sobre agravo de instrumento, o que cabe são recursos dentro do próprio tribunal, tá? A exemplo dele, agravo regimental, que vai depender muito do regimento interno de cada tribunal, prevê e dizer qual é a competência de cada tribunal, cada órgão e cada recurso. Perfeito? Ora, para começar a história, ele disse que caberia recurso, e o pior, o recurso seria recurso de revista, que levaria o processo para o TST. Se o meu RO foi mal formado, eu apresento o agravo de instrumento e o agravo de instrumento também é ruim, quer dizer que eu vou poder levar o processo para o TST, que já está abarrotado de processo? Isso é loucura, está falsa alternativa. Loucura, 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 como diria meu grande amigo Luciano Huck. Mentira, mentira. Sou amigo do cara não. Só aquele nariz ali não pode ser uma boa pessoa. Tô brincando. Vamos cá, letra B. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, agravo de petição, de revista e de embargos, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Peraí. O que é que isso aqui tem a ver com a alternativa de cima? Nada. Quando ele bota a questão genérica, dizendo assim, sobre recurso eu posso afirmar, todas as alternativas terão que ser analisadas, ok? Aí vamos para essa alternativa aqui, tá? Nessa alternativa ele diz assim pra gente, vamos lá para os nossos efeitos especiais, pronto. Ele diz o seguinte, cabe recurso adesivo no processo do trabalho. Verdade. O que é recurso adesivo? Recurso adesivo é quando você tem um processo, sai uma decisão, a parte interessada naquela decisão, em reformar aquela decisão, recorre, e a outra parte, que também poderia recorrer, prefere não recorrer. Quando dá, depois de um prazo, depois de um tempo, a justiça notifica a parte que não recorreu para se manifestar sobre o recurso do outro. Ora para cá. Eu tenho uma decisão do magistrado, tá? E apenas o RO1, que é de uma das partes. Então, o juiz recebendo vai notificar a parte 2, vou botar aqui parte 1 e parte 2, vai notificar a parte 2 para fazer a contrarrazão de recurso ordinário, que vai atacar o recurso ordinário 1. Ok? Perfeito. No prazo das contrarrazões, que tem o mesmo prazo das razões, se recurso ordinário 8 dias. Qual o prazo das contrarrazões de recurso ordinário? 8 dias. No mesmo prazo me chamam para poder, eu olho e digo, quer saber uma coisa? Já que ele recorreu, eu vou recorrer também. Isso acontece quando a decisão ela é parcial. Você pede hora extra e férias, e ele te dá direito apenas às horas extras. As férias ele indefere. Se ele indeferiu as férias, eu posso entrar com recurso adesivo pedindo minhas férias, ok? Beleza. Veja, você entra pedindo A e B. O juiz condena em B. Ora, se o juiz condena em B, significa dizer que a empresa vai fazer o recurso sobre o quê? Sobre aquilo que a empresa perdeu. B, para cá. Fundamento do RO, B. Sou notificado para fazer o contrarrazão de recurso ordinário que vai discutir a matéria B. No prazo das contrarrazões, eu resolvo fazer recurso adesivo de recurso ordinário. Para cá, para o quadro. Recurso adesivo de recurso ordinário. Qual é a matéria que vai ser discutida aqui? A. Por que A? Ora, eu pedi hora extra e férias. Ganhei hora extra. Se eu ganhei hora extra, significa dizer que a empresa foi condenada a me pagar hora extra. Se a empresa foi condenada a lhe pagar hora extra, o recurso da empresa vai ser sobre o quê? Sobre hora extra. Matéria B. Só que eu perdi férias. Eu pedi hora extra e férias, perdi férias. Mas resolvi não recorrer porque é um valor pequeno. Até para não atrasar o processo.
Só que a empresa recorreu das horas extras. Se já vai subir para o tribunal, por que não subir também para analisar minha matéria? Então eu faço o recurso adesivo do recurso ordinário para discutir aquilo que não tinha sido discutido antes. A. Quando eu faço isso, o juiz vai notificar o polo B para fazer contra-razão de recurso adesivo de recurso ordinário, que vai discutir o quê? A matéria A. Olha que maravilha. Eu tenho razão discutindo B, contra-razão discutindo B. Eu tenho razão discutindo A, contra-razão discutindo A. Tá ok, tá certinho. Tanto o empregador vai pedir por B e pedir por A, quanto o empregado vai pedir por A e vai pedir por B. Beleza? O que eu preciso perceber aqui? A matéria, para cá. A matéria da razão do recurso ordinário, qual é? A. A matéria do recurso ordinário, qual é? B. Opa! Pergunto. A matéria veiculada em recurso adesivo necessariamente tem que ser a matéria veiculada ou discutida no recurso principal? Não. Não necessariamente precisa. Por exemplo, nesse caso aqui, não foram matérias iguais. Num foi hora extra, no outro não foi hora extra, no outro, beleza, férias. Ora, num eu discuto hora extra, no outro eu discuto férias, as matérias são relacionadas? Não. Não são. Então, a alternativa que diz que o recurso adesivo é compatível está correto. Prazo de 8 dias, correto, porque o recurso adesivo de recurso ordinário, de recurso de revista, de agravo de petição e de embargos, ele tem 8 dias de prazo. Por quê? Porque esses recursos têm 8 dias de prazo. O prazo do recurso adesivo é o mesmo prazo do recurso principal, então mantém o mesmo prazo. Aí ele diz, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto. Falso. Não precisa a matéria estar veiculada ao do recurso interposto. Ok? Perfeito. Para cá. C. São incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade de recurso de revista, não interrompendo sua interposição qualquer prazo recursal. São incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade de recurso de revista. Veja aqui. Vamos lá, Jorge Lucas. Pronto. Vamos cá, imagina o seguinte, tá? Você tem uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, você protocola recurso de revista e esse recurso de revista vai ser analisado pelo TST. Tá? Aí ele diz, são incabíveis embargos de declaração opostos em face da decisão de não admissibilidade de recurso de revista, não interrompendo, ora, se eu falo em não admissibilidade, eu estou falando na análise do conhecimento do recurso. O conhecimento do recurso, ou seja, não é análise de pressuposto extrínseco, tá? Senão seria não recepção. A não admissibilidade seria exatamente o não conhecimento, a matéria do recurso. Está errada. Vamos para cá. O artigo 896, ele fala na linha A, B e C, as hipóteses. Ainda o parágrafo 9º fala em hipóteses. Se nenhuma dessas hipóteses forem cumpridas, não cabe recurso de revista. Não cabe. Não é porque eu não quero, é porque a lei diz que não vai caber. Aí eu protocolo o recurso de revista e o tribunal diz, olha, nenhuma das hipóteses do artigo 896 estão conhecidas no processo. Se não existe nenhuma das hipóteses, não cabe recurso de revista. Aí eu vou protocolar embargos de declaração. Embargo de declaração para questionar uma análise. Ora, eu poderia protocolar embargo de declaração se fosse para questionar erro na análise de pressuposto extrínseco do recurso. Admissão, conhecimento, é pressuposto intrínseco do recurso. Então não cabe aqui. Não cabe embargo de declaração para análise de pressuposto intrínseco de recurso. Se não cabe, não tem que discutir, não cabe embargo de declaração. Ora, não cabendo embargo de declaração, eu vou protocolar. Se eu protocolo, eu ganho tempo, porque daqui que os ministros forem julgar o embargo de declaração para ver se ele era cabível ou não, né? Até para decidir que não é cabível, eu perco tempo. Então, o TST entende aqui já de uma forma precisa e perfeita, tá certo?
que, quando eu falo no caso de embargo da declaração, não vai caber aplicar a decisão de admissão ou de não admissão de recurso de revista. Pessoal, tem nem muito para onde correr não. Olha aqui, ó. Orientação jurisprudencial 377, diz assim, não cabe embargo de declaração interposto contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista, não tendo o efeito de interromper qualquer prazo recursal. Parece déjà vu, né? Parece déjà vu. Professor, já posso ir direto? Posso ir embora? Posso resolver essa questão? Pode. Mas vamos ler a alternativa só para ver se não está nula a questão? Para cá, letra D. Na Justiça do Trabalho, todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Rapaz, estaria certo. Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Só que todas seria esquecer da súmula 214 do TST, que a professora Kelly Amorim explicou essa súmula quando falou de exceção de incompetência. Se você protocola um processo, a outra parte questiona através de exceção de incompetência, dizendo que o juiz é incompetente. E o juiz, acatando aquela exceção, que é decisão interlocutória, remete o processo para outro juízo, que esteja vinculado a outro TRT, para não ter que viajar para protocolar recurso ordinário, eu protocolo direto. Então, é uma exceção. Nós temos 3 exceções na súmula 214, quanto às decisões interlocutórias serem recorríveis de imediato. Só 3 exceções. Mas existem exceções. Então, eu não posso dizer aqui que todas são irrecorríveis. A alternativa está falsa. Não tenho que discutir. Beleza até aqui? Fica tranquilo para vocês? Ok? Vamos estender muito não. Próxima aula a gente continua. Obrigado pela presença. Fique com Deus e até lá.